Graça e paz em nome de Jesus, estamos iniciando mais um quarto de hora, é isso aí, 15 minutinhos de meditação na palavra de Deus, 15 minutos de devocional. Crie o hábito de fazer essa devocional a cada dia, meditando na verdade da palavra. Mas também não deixe de fazer 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. 15 minutos aí que pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, pode te dar uma direção e pode te alinhar ao destino que Deus tem para a sua vida. Jesus sempre foi o nosso modelo em tudo, nosso referencial, o nosso exemplo em todas as coisas. Inclusive, ele é o mestre divino na oração também. Seu poder e oração haviam sido demonstrados por muitos santos e profetas do Antigo Testamento. Mas os santos e os mestres contemporâneos de Jesus haviam perdido a inspiração e a comunhão, o relacionamento com Deus. Religiosamente mortos, mestres e eclesiásticos superficiais haviam se esquecido do que significava falar com Deus, o que significava orar. Eles faziam muitas orações em ocasiões oficiais, diante das pessoas em público, com muita ostentação e pompa, mas vida e comunhão, relacionamento e intimidade, não oravam. Para eles era praticamente uma prática esquecida, uma prática perdida. Na multiplicidade de orações repetidas, decoradas, eles haviam perdido a essência da arte de orar. A história dos discípulos durante a vida terrena do nosso Senhor Jesus Cristo não foi marcada por muita devoção. Eles estavam muito fascinados por sua associação pessoal com Cristo. Eles estavam encantados, na verdade, com as palavras que o mestre falava, entusiasmados com seus milagres, mas distraídos e preocupados, motivados por esperanças cujo interesse egoísta nascia da pessoa e da missão de Jesus. Levados por visões superficiais e mundanas do caráter de Cristo, os discípulos negligenciaram e omitiram as coisas mais profundas e de peso que pertenciam a Jesus e a sua missão. A negligência dos deveres mais forçosos e comuns por eles era uma característica notável em sua conduta. Tão evidente e singular era a conduta deles em relação a isso que se tornou uma questão de grave indagação em certa ocasião e severa repreensão em outra ocasião. Olha só, Lucas capítulo 5, versículo 33, disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Jesus lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. No exemplo e no ensino de Jesus Cristo, a oração assume a sua relação normal com a pessoa de Deus, os movimentos de Deus e o Filho de Deus. Jesus Cristo era essencialmente o mestre da oração por preceito e por exemplo. Temos vislumbres com indícios dele orando, que mostram como eram cheias as orações, as páginas, os capítulos e os volumes da sua vida. A síntese que cobre não apenas um segmento, mas toda a sua vida e todo o seu caráter é preeminentemente a da oração. O registro divino vai nos dizer em Hebreus, o escritor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia.
O escritor de Hebreus está falando acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, que durante os seus dias de vida como homem na terra, Jesus oferecia orações e súplicas em alta voz, com grande clamor, lágrimas, àquele que o podia livrar da morte. O suplicante dos suplicantes era ele. O intercessor dos intercessores era ele. Na forma mais humilde, ele se aproximou de Deus e, com os mais fortes apelos, ele orou, ele suplicou, ele teve um relacionamento com Deus. Jesus Cristo ensina a importância da oração ao referir-se à urgência com que os discípulos deveriam orar. Mas ele nos mostrou mais do que isso. Mostrou-nos como a oração vai muito além nos propósitos de Deus. Devemos sempre ter em mente que a relação de Jesus Cristo com Deus é a relação de pedir e receber. O Filho sempre pedindo e o Pai sempre dando. Não podemos nos esquecer nunca de que Deus pôs as forças de conquista, herança e expansão da causa de Cristo na oração. Lembra-se que o próprio salmista declara, lá em Salmo capítulo 2, versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. O salmista está registrando que Deus ordenou que era para o filho pedir. Essa era a causa que corporificava a proclamação real e a condição universal quando o Filho foi entronizado como mediador do mundo e quando foi enviado em sua missão de receber graça e poder. Aprendemos naturalmente de tudo isso como Jesus enfatizaria a oração como a única condição de receber a sua possessão e a sua herança. Necessariamente, nessa devocional sobre oração, as linhas de pensamento cruzam umas com as outras e a mesma passagem da Escritura ou o mesmo incidente será mencionado mais de uma vez, simplesmente porque uma passagem pode ensinar uma ou mais verdades. Esse é o caso quando falamos da vasta abrangência da oração. Jesus inclui tudo na oração. Ela não tem limitações em extensão e nem em coisas. As promessas para a oração são semelhantes a Deus em sua magnificência, amplidão e universalidade. Na natureza dessas promessas há uma relação com Deus, em sua inspiração, abrangência e resultados. Quem, a não ser de Deus, poderia dizer: tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão, como Jesus disse em Mateus 21, 22. Quem pode ordenar e distribuir tudo a não ser Deus? Nem o homem, nem o ocaso, nem as leis dos resultados são tão elevados acima de mudanças, limitações ou condições, nem têm em si forças poderosas que podem dirigir e resultar todas as coisas a ponto de prometer a concessão e a direção de todas as coisas. Seções, parábolas e incidentes inteiros foram usados por Cristo para enfatizar a necessidade e a importância da prática da oração. Seus milagres nada mais são do que parábolas da oração. Em quase todos eles, a oração aparece claramente e algumas das suas características são ilustradas. A mulher cananeia é um exemplo importante da capacidade do sucesso da importunação na oração. O caso do cego Bartimeu sugere as mesmas coisas. Jairo e o centurião ilustram e marcam fases da oração. A parábola do fariseu e do publicano enfatiza a humildade na oração e declara os resultados surpreendentes da oração e mostra a vaidade e a inutilidade de orar mal. O fracasso em enfatizar a disciplina na igreja e a prontidão em violar a irmandade são todos usados para mostrar os resultados de longo alcance da oração em concordância. Um registro que se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 19.
onde Jesus nos diz assim: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. É da oração em concordância, em conjunto, que Cristo está falando agora. 2 em concordância. 2 cujo coração foi unido em uma perfeita sintonia com o Espírito Santo de Deus. Qualquer coisa que pedirem, lhes será feito. Cristo havia falado antes sobre a disciplina na igreja, como as coisas deveriam ser mantidas em unidade e como a comunhão dos irmãos deveria ser mantida pela restauração do ofensor ou por sua exclusão. Membros que haviam sido fiéis à Irmandade de Cristo e que estavam se esforçando para preservar essa Irmandade intacta, estariam unidos em oração a Deus por suas petições. No Sermão do Monte, Cristo expõe princípios fundamentais. Tipos e sombras do passado são retirados e é declarada a lei da vida espiritual. Nessa lei básica do sistema cristão, a oração assume uma posição distinta, para não dizer suprema. Não é apenas ampla, recomendada e abrangente em sua própria esfera de ação e subterfúgio, mas serve de auxílio a todas as tarefas. Mesmo aquele que exige justiça amável e perspicaz com relação a outros, bem como aquela admoestação real, a regra de ouro da ação, todos devem a sua existência à oração. Cristo inseriu a oração entre as promessas estabelecidas. Ele não as entrega à lei natural. A lei da necessidade, de demanda e suprimento, do desamparo, dos instintos naturais ou a lei do privilégio doce, elevado e atrativo, estes, por mais que sejam fortes motivos da ação, não são a base da oração. Cristo estabelece a oração como uma lei espiritual. Os homens devem orar. E não orar não é simplesmente uma privação, uma omissão, mas uma franca violação da lei e da vida espiritual, um crime que traz desordem e ruína. A oração é uma lei mundial que se estende rumo à eternidade. No Sermão do Monte, muitas declarações importantes são resumidas em uma linha ou em um versículo, ao passo que o tema da oração ocupa um espaço considerável. E Cristo retorna a ele repetidamente. Ele baseia as possibilidades e as necessidades da oração no relacionamento entre pai e filho. O filho suplicando por pão e o pai dando aquilo que o filho pede. A oração e sua resposta fazem parte do relacionamento de um pai e seu filho. O ensino de Jesus Cristo sobre a natureza e a necessidade da oração, conforme registrado na vida do Mestre, é admirável. Ele envia os homens para os seus quartos. A oração deve ser um exercício santo, não marcado por vaidade, soberba, orgulho ou exposição, mas ela deve ser exercida em secreto. Quando orades, entra no teu quarto e fecha a tua porta. O discípulo deve viver no secreto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus vive lá, é buscado lá e é encontrado lá. A ordem de Cristo em relação à oração é que o orgulho ou a alta promoção devem ser excluídos. A oração deve ser em particular, mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a tua porta, ora seu Pai que te vê que está em secreto e te recompensará, te abençoará. Se você ainda não tem essa prática, esse hábito da oração, começa hoje. 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos ao mínimo, na presença do Pai, clamando, apresentando, agradecendo, louvando. Começa hoje um novo tempo e uma disciplina de oração diante daquele que pode mudar a tua história. Pai de amor e Deus bendito, que possamos, ó Pai, não só aprender sobre oração, mas possamos colocar a oração em prática. Que possamos, Senhor, a cada dia sermos conhecidos como casa de oração. Pai de amor e Deus bendito, proporciona, Senhor, expostas, proporciona experiências, ó Pai, que a cada dia nós possamos, ó Pai, encontrar o Senhor no lugar secreto. Venha abençoar, venha direcionar, venha responder,
venha atender a este que clama, meu Deus. No nome de Jesus, nós rogamos pela tua misericórdia, pela tua bondade, nós clamamos, meu Deus. Vem com teu poder, vem com a tua sabedoria, com a tua direção e renova as forças no nome precioso de Jesus. Aproveite os próximos 15 minutos e faça 15 minutos de clamor, de intercessão, mas não deixe também de fazer 15 minutinhos de louvor e adoração e 15 minutinhos de ação de graça. Se você perdeu alguma das nossas devocionais, vai lá na nossa fanpage no Facebook, Rede Global de Intercessores, e assista às anteriores e compartilha, põe aqui os seus testemunhos ou seus pedidos de oração. E que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima.